Fala galera, bom demais? Esse é o programa LDI. Aqui nós vamos revisar vários conceitos sobre limites, derivadas e integrais. O principal objetivo é ajudar você a passar em cálculo. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é a regra de L'Hopital. Mas o que é a regra de L'Hopital? Vamos começar por aqui. Galera, a regra de L'Hopital é uma regra que resolve limites usando derivadas. Isso é um pouco estranho, porque a definição de derivada é um limite. Só que a gente está resolvendo limite usando derivadas, sabe? A demonstração da regra de L'Hopital, ela é bem legal. Enfim, não é o foco da aula de hoje, né? Eu só vou apresentar a regra de L'Hopital para vocês. E nós também vamos ver algumas indeterminações, que são extremamente importantes aqui, e vamos resolver 10 questões sobre limites. Tá? Em todas essas questões, a gente vai tentar aplicar a regrinha de L'Hopital. Claro que existem outras formas de resolver, né? Por exemplo, essa questão 3 aqui, tem como resolver sem usar a regra de L'Hopital. E tem muita questão de prova que fala assim, resolva o limite sem usar a regra de L'Hopital. Porque normalmente a regra de L'Hopital, ela é mais rápida, ela é mais prática do que se você resolver sem a regra de L'Hopital. Enfim, aí depende do professor, depende da prova, né? Então a gente vai resolver aqui, 10 exercícios, todos aplicando a regra de L'Hopital. Beleza? Aí tem vários exercícios aqui e cada um deles vai usar uma estratégia diferente. A regra de L'Hopital, ela depende das indeterminações. A regra básica, que é o que eu vou apresentar para vocês agora, que é a regra de L'Hopital, né, fundamental, ela só pode ser aplicada numa divisão indeterminada. Ou seja, quando for 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, o primeiro passo é substituir o x pelo número e verificar se vai dar uma divisão indeterminada. 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Se isso acontecer, se for uma divisão indeterminada, você vai derivar o de cima e depois derivar o de baixo. Aí você resolve um novo limite. Limite da derivada de cima dividido pela derivada de baixo. Ok? É basicamente essa a regra de L'Hopital. Para entender a regra de L'Hopital bem, claro que você tem que saber as regras de derivação, né? Porque afinal a gente vai ter que derivar funções aqui. E uma coisa que muita gente confunde é você não vai derivar a fração inteira, tá bom? Não é a derivada da fração. Você vai derivar o de cima e derivar o de baixo. Porque se você fosse derivar a fração toda, você teria que usar a regra do quociente, que é a derivada do de cima vezes o de baixo, menos deriva embaixo vezes o de cima, dividido pelo de baixo ao quadrado. Isso é a regra do quociente lá na matéria de derivadas. Só que você não vai aplicar isso aqui em L'Hopital, tá? Muita gente confunde isso. Então, eu já deixei bem claro aqui, para ninguém errar. A regra de L'Hopital, você simplesmente deriva em cima e deriva embaixo. Não aplique a regra do quociente. Beleza. Agora vamos para as indeterminações. A primeira indeterminação é a divisão indeterminada. Quando aparecer uma divisão indeterminada, você pode aplicar diretamente a regra de L'Hopital. Deriva em cima, deriva embaixo. Né? Esse é o caso mais fácil. Só que tem também o produto indeterminado. Infinito vezes zero. Infinito vezes zero, você não pode falar que é zero, você não pode falar que é infinito. É indeterminado. Então você tem que usar uma estratégia para resolver. Diferença indeterminada. Infinito menos infinito. Se acontecer isso, você também não pode falar infinito menos infinito é zero. Infinito menos infinito é infinito. Não é óbvio, tá? Você tem que usar uma estratégia para resolver. Não estou falando que o limite não existe, tá? É indeterminado, é diferente de não existir. Cuidado com isso. E por último, nós temos ainda 0 elevado a zero, infinito elevado a zero e 1 elevado a infinito. Essas são as potências indeterminadas. São 3 tipos de potência indeterminada. Tá? Olha que estranho, né?
a gente aprende lá no colégio que todo número elevado a zero é 1. Mas se aparecer no limite 0 elevado a zero ou infinito elevado a zero, você não pode afirmar que é 1. Tá? Se aparecer 1 elevado a infinito, que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, isso também não vai dar 1. Se aparecer qualquer uma dessas três potências, a resposta é indeterminada. Portanto, a gente vai ter que usar uma estratégia para resolver. Se aparecer produto, diferença ou potência indeterminada, você pode usar L'Hopital? Não, não pode usar L'Hopital, porque você só usa L'Hopital quando for uma diferença indeterminada. Diferença não, quando for uma divisão indeterminada. Tá vendo aqui, ó? 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Aí sim você deriva em cima e deriva embaixo. Agora, se não for uma divisão indeterminada, você não pode usar a regra de L'Hopital. Mas a ideia é transformar o que está lá dentro de uma divisão para depois aplicar o L'Hopital. Então, basicamente, a gente tem 4 casos, né? Divisão, produto, diferença e potência. Todas elas a gente vai aplicar a regra de L'Hopital. Mas, quando for produto, diferença e potência, a gente vai ter que manipular para depois usar a regra de L'Hopital. Então, em cada tipo, a gente vai usar uma estratégia bem diferente. Tá? Beleza? Vamos começar, então. Os meus alunos, né, eu sempre passo para os meus alunos cada uma dessas estratégias aqui, passo a passo. Né? Eu falo que esse aqui é o caso 1, depois o caso 2, o 3 e o 4. Aí, em cada um desses casos, eu explico com calma qual manipulação deve ser feita. Só que aqui não vai dar tempo de eu explicar os 4 casos para você. Então, eu já vou aplicar tudo nos exercícios, tá bom? Vamos começar com a questão número 1, então. Limite quando x tende a infinito, x mais 1 sobre x menos 1 elevado a x. Primeiro passo, vamos tentar substituir o x por infinito, né? Vai ficar infinito mais 1 sobre infinito menos 1 elevado a infinito, que é igual a infinito sobre infinito elevado a infinito. Complicado, né? Isso é uma divisão determinada com a potência. Então, a gente não pode aplicar nenhum dos 4 casos, né? A gente vai ter que tentar transformar essa divisão aqui em algum valor, tá? Olha só, limite quando x tende a infinito de x mais 1 sobre x menos 1, você pode considerar apenas os maiores graus, né? Fica a mesma coisa de fazer limite quando x tende a infinito de x sobre x. É uma estratégia bem clássica lá de limites, tá? E x sobre x igual a 1. Ou seja, eu estou dizendo que essa fração aqui, que é uma indeterminação, ela é igual a 1. Então, isso aqui está dando 1 elevado a infinito. 1 elevado a infinito, galera, é uma potência indeterminada. Para você sair da potenciação e chegar na divisão indeterminada, você tem que manipular. A manipulação que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte, galera. Olha só, como isso todo mundo vai entender. Eu tenho... É uma propriedade de logaritmo, tá? Potenciação com logaritmo. Se você tem E elevado ao ln de x, isso aqui é a mesma coisa de x. Então, eu vou escrever tudo aqui, ó, toda essa fração aqui, eu vou colocar dentro do ln, tá? Olha só, vai ficar o limite quando x tende a infinito de E elevado ao ln de x mais 1 sobre x menos 1 elevado a x. Entendeu? Porque E elevado ao ln de alguma coisa é a própria coisa. Então, eu simplesmente escrevi o mesmo limite, só que de uma forma diferente. Por quê? Olha que legal. Esse expoente x aqui, olha, propriedade logarítmica. Potência no logaritmo passa multiplicando. Então, vamos tirar esse x daí. Vai ficar x que multiplica o ln. Pronto. X que multiplica o ln. Aí agora a gente tem o limite de E elevado a uma função. Propriedade limite, né? A gente pode inverter isso. Vai ficar E
elevado ao limite quando x tende a infinito de todo esse termo aqui. Então, basicamente, quando você tem limite de e elevado a uma função, você pode fazer e elevado ao limite dessa função. Tem que saber as propriedades de limite, né, galera? Então, agora, a gente tem um novo limite, olha, que está no expoente do e. E esse limite aqui, vamos tentar resolver ele separadamente. Esse limite aqui, olha, se você tentar substituir, ele vai dar infinito vezes o ln. Eu já expliquei, né, que esse valor aqui, ó, eu já expliquei que esse valor vai dar 1, né? Então vai ficar infinito vezes o ln de 1, que é infinito vezes 0. Infinito vezes 0 é o quê? É um produto indeterminado. Isso é um padrão, tá, gente? Normalmente, quando você tem uma potência indeterminada, você manipula usando logaritmo e depois você vai chegar num produto indeterminado. Só que agora a gente ainda não pode usar L'Hopital. Por quê, galera? Você só usa L'Hopital quando for uma divisão indeterminada. Olha só, vamos com calma aqui. Era uma potência indeterminada. Beleza, dá para fazer. Aí a gente manipulou um pouco e virou um produto indeterminado. Agora a gente tem que manipular mais para transformar numa divisão indeterminada. Então, o que eu vou fazer agora é passar esse x aí para baixo. Como está multiplicando por x, eu vou colocar esse x dividindo. Porque toda multiplicação é uma divisão, né? Você consegue transformar numa divisão. Olha, se eu estou multiplicando por x, é a mesma coisa de dividir por 1 sobre x. Propriedade de fração, galera, matemática básica. Se eu estou dividindo por 1 sobre x, divisão de fração você multiplica pelo inverso. Fica vezes x sobre 1, que é igual a vezes x. Então, se eu estou multiplicando por x, eu posso dividir por 1 sobre x. Aí agora, olha a mágica, olha a mágica. Se você substituir por infinito, em cima vai aparecer o ln de 1 e embaixo fica 1 sobre infinito. 1 sobre infinito é 0 e o ln de 1 também é 0. Então, finalmente, nós chegamos numa divisão indeterminada. Agora sim, nós podemos usar a regra de L'Hopital. Beleza? Deixa eu colocar mais uma página aqui para a gente. Então, vamos lá. Qual é a regra de L'Hopital? Deriva em cima, deriva embaixo. Simples assim, né? Vou copiar esse limite aqui de novo. A gente tem mais espaço. Ó. Vamos lá. Derivada do de cima. Vai ficar limite quando x tende a infinito. Derivado de cima. Derivado de ln é 1 sobre o que está lá dentro, né? Então fica 1 sobre x mais 1 sobre x menos 1. 1 sobre o que está lá dentro. Derivada de ln. Vezes a derivada do que está dentro do ln, né? Regra da cadeia. Derivado de cima é 1 vezes o de baixo. Menos derivado de baixo, que é 1 vezes o de cima. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Então fica dividido por x menos 1 ao quadrado. Pronto. Tudo isso aí que eu coloquei em vermelho é a derivada de cima, tá? Agora a gente tem que derivar o de baixo. Derivada de 1 sobre x vai ser menos 1 sobre x ao quadrado. Então agora nós temos um novo limite. Vamos tentar melhorar esse resultado aí. Vai ficar limite quando x tende a infinito, que multiplica 1 sobre x mais 1, x menos 1, a gente pode inverter, né? Fica x menos 1 dividido por x mais 1. Eu só troquei o numerador com o denominador. Divisão de fração, né? Aí agora essa parte aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no cantinho. E com calma, para todo mundo entender. Vai ficar x menos 1 menos x mais 1. Que é x menos 1 menos x menos 1. X menos x corta, vai ficar menos 1 com menos 1, menos 2. Então, todo esse numerador aqui é igual a menos 2. Beleza? Portanto, vai ficar menos 2
que multiplica x menos 1 ao quadrado. Beleza. E embaixo, continua, né? Menos 1 sobre x ao quadrado. Fechou aqui. Vou continuar melhorando essa resposta aí. A gente pode cortar o x menos 1 com esse x menos 1 aqui. Então vai ficar limite quando o x tende a infinito de menos 2, né? Vai sobrar, eu cortei o x menos 1, cortei o expoente 2. Em cima vai sobrar menos 2. Embaixo eu tenho x mais 1, que multiplica x menos 1. Pronto. Tudo isso, né? Deixa eu colocar, em vez de outra fração, eu vou escrever assim, ó, dividido por menos 1 sobre x ao quadrado. Tá bom? É a mesma coisa, né? Se eu colocar, né, dividido por menos 1 sobre x ao quadrado, dividido por menos 1 sobre x ao quadrado. Só mudei o símbolo de divisão, tá? Continuando, então, divisão de fração multiplica pelo inverso, né? Então, vai ficar vezes menos x ao quadrado. Beleza. Então, chegando à resposta mais simples já, hein? Limite quando x tende a infinito, menos com menos dá mais. Aí, em cima vai ficar menos 2, não, mais 2x ao quadrado. E embaixo, x mais 1, x menos 1. Pronto. Depois de usar a regra de L'Hopital, a gente derivou em cima, derivou embaixo, a gente manipulou o limite com a maior paciência do mundo, a gente chegou nesse resultado. Agora, gente, para você resolver esse limite, a gente pode usar L'Hopital de novo, porque se você substituir, olha, por infinito, vai ficar infinito ao quadrado vezes 2, que é infinito. E embaixo, infinito mais 1, infinito. Infinito menos 1, infinito. Infinito vezes infinito, vai dar infinito também. Então, nós podemos usar a regra de L'Hopital para melhorar esse limite. Tá bom? Como eu vou expandir o denominador, porque derivar produto é mais difícil do que derivar soma, né? Então, para facilitar as nossas vidas, eu vou expandir o que está embaixo. Beleza? X vezes x ao quadrado. X com menos 1 menos x. Depois fica 1 vezes x. 1 com menos 1. Então, isso é aquele famoso produto notável, né? X ao quadrado menos 1. Limite quando x tende a infinito de 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 1. Pronto. Você pode ver, né, que isso aqui está dando infinito sobre infinito. Isso é muito comum, tá, galera? A gente usou a regra de L'Hopital. Olha só, lembrando, né? Essa é a primeira regra de L'Hopital que a gente usou, nessa divisão, 0 sobre 0. Aí a gente usou L'Hopital, manipulou o limite e chegamos aqui. Agora a gente vai ter que usar L'Hopital de novo, que é uma divisão indeterminada. Isso é muito comum, tá? Depois de usar L'Hopital, ter que usar L'Hopital mais uma vez. Então vamos lá. Agora eu vou copiar esse limite aqui na página de baixo para a gente resolver com espaço. Pronto. Aí aqui vai ser mais tranquilo, né? Limite quando x tende a infinito. Derivado de cima, 4x. Derivado de baixo, 2x. 4x sobre 2x vai dar 2, né? Limite quando x tende a infinito de 2, limite de uma constante, é a própria constante. Então a resposta é 2. Aí muito aluno para por aqui. Só que você tem que lembrar, gente, que, na verdade, a resposta não é 2. Porque,
Olha só, a gente está calculando o resultado desse limite aqui, né? Esse limite está dando 2. Só que esse limite está onde, gente? O expoente do E. Então, a resposta, na verdade, é E elevado a 2. Lembra da manipulação que a gente fez? Então, a resposta não é 2, é E elevado a 2. Essa questãozinha é divertida. Não é fácil, não. Tá? E ao quadrado é elevado a 2. Beleza, galera? Sem dúvidas? Bom, a gente praticamente reviu a matéria inteira aqui, né? Teve um exercício que caiu numa potência indeterminada. Aí a gente manipulou usando logaritmo para transformar num produto indeterminado. Depois, a gente dividiu pelo inverso para transformar numa divisão indeterminada e usamos o L'Hopital. Quando a gente usou o L'Hopital, né, deriva em cima, deriva embaixo, a gente teve que manipular o limite e chegamos num novo limite. Esse novo limite, ele caiu divisão indeterminada de novo. A gente usou o L'Hopital pela segunda vez e dessa vez a resposta foi bem simples, né? 4x sobre 2x, que é igual a 2. Só não pode esquecer que esse 2 está no expoente do E. Então a resposta é ao quadrado. Beleza? Essa questão realmente é um desafio. Eu acho que eu separei algumas questões aqui que são mais simples, tá? Vamos lá. Próxima. Questão número 2. Limite quando o arco tangente de x, limite de x tendendo a infinito, né? Do arco tangente de x sobre a raiz de x. Então, substituindo, vai ficar o arco tangente de infinito dividido por raiz de infinito. Raiz de infinito é infinito. Só que o arco tangente de infinito não é infinito. Isso aqui tende a π sobre 2. E π sobre 2, que é um número, dividido por infinito dá zero. Então, ó, pegadinha. Essa questão não caiu numa indeterminação. Tá? Arco tangente infinito. Se o arco tangente infinito fosse infinito, aí sim você poderia usar L'Hopital, porque tem uma divisão indeterminada. Mas como arco tangente infinito é um número sobre infinito não é indeterminado. Qualquer número dividido por infinito dá zero. Beleza? Então, agora a questão número 3. Limite quando x tende a menos 3. Tá, vamos substituir o x por menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 3. Embaixo, 2 vezes 9, 18. 3 com menos 3, menos 9. Menos 9. Claramente está dando 0 sobre 0. Então, divisão determinada. Aplica o L'Hopital na hora. Limite quando x tende a menos 3. Deriva em cima, 2x mais 2. Deriva de baixo, 4x mais 3. Aí vamos tentar substituir de novo, né? 2 com menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 2. 4 com menos 3 dá menos 12. Menos 12 mais 3. Menos 2 mais... Menos 6 mais 2 é menos 4. Menos 12 mais 3 dá menos 9. Então, a resposta aqui é 4 nonos. Você percebeu que esse exercício foi bem mais tranquilo que a primeira questão, né? Nossa, não pode nem comparar. A primeira questão deu 2 páginas. Essa aqui foi bem rápida. Tá? Tem outras formas de fazer, tá, galera? Esse exercício aqui, ele é muito comum em prova, ele é clássico de prova. Só que, normalmente, os professores cobram esse exercício e falam assim, ó, não pode usar a regra de L'Hopital. Aí você tem que resolver esse limite manipulando a equação de segundo grau, tá bom? Como o foco da aula de hoje é a regra de L'Hopital, eu não vou revisar isso agora, não. Questão 4. Limite quando x tende a 5. Gente, o primeiro passo é substituir o x pelo número, tá? Por quê? Se você já sair fazendo L'Hopital, pode acontecer isso aqui, ó. Não é sempre que vai dar divisão indeterminada, você tem que verificar. Aqui, olha, na questão 3, deu 0 sobre 0. Se o valor fosse 0 sobre 4, não é L'Hopital. Você só usa L'Hopital se for 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, o primeiro passo aqui é substituir. Vai ficar a raiz de 5 menos 1 menos 2, dividido por 5 ao quadrado menos 5 ao quadrado. 5 menos 1,
4, raiz de 4, 2. Então fica 2 menos 2. Enfim, deu 0 sobre 0. O que a gente vai fazer? Aplica o L'Hopital direto, né? Divisão indeterminada. Então, limite quando x tende a 5, derivo de cima. Aí vai ficar meio, x menos 1 elevado a menos meio, vezes a derivada está lá dentro, que é 1. Ok? Essa parte aqui, ó, que eu vou derivando, é a derivada da raiz, tá? Depois eu tenho que derivar o menos 2, que é 0. Então não vou nem colocar aqui. Galera, a regra de L'Hopital ela é simples, mas tem que saber as regras de derivação. Então aqui eu apliquei a regra do expoente fracionário, nesse caso, com cadeia. Tudo isso dividido pelo de baixo. Derivada de x ao quadrado menos 25 é 2x. Agora vamos tentar melhorar isso aí, né? Tem limite quando x tende a 5 de meio, que multiplica 2x embaixo, então 1 sobre 2x, e o x menos 1 elevado a menos meio, isso é a raiz de x menos 1 embaixo. Então, na verdade, esse é o limite que sobrou. Limite quando x tende a 5 de 2 com 2x, 4x, vezes a raiz de x menos 1. Galera, por que que esse expoente negativo virou raiz embaixo? Regra de potenciação, isso é pré-cálculo, tá? Você aplica as regras, as propriedades do pré-cálculo toda hora. Enfim, esse é o limite, depois de usar a regra de L'Hopital. Agora a gente vai tentar substituir. Vai ficar 1 dividido por 4 vezes 5, 20, vezes 5 menos 1 dá 4, raiz de 4 é 2. Então a resposta é 1 sobre 40. Beleza? Essa é a resposta do exercício. Tem como fazer isso aqui de outro jeito? Tem. Tem, tá? Você pode manipular isso aqui usando o conjugado. Você consegue manipular esse limite aqui, cortar a indeterminação. Tá? Usando produto notável, conjugado. É uma opção também. Mas eu não vou fazer porque não é o nosso foco aqui. Vamos focar só na regra de L'Hopital. Aí, galera, eu sempre passo para os meus alunos, né? Antes de começar a matéria de limites, de derivadas, a gente tem que fazer uma revisão do pré-cálculo. Propriedade de logaritmo, propriedade de potência, propriedade de fração, né? São coisas simples, mas eu sei, eu conheço os alunos, né? Eu sei que muito aluno tem dificuldade nessa parte. Então, não deixa o pré-cálculo, a matemática básica, para lá, tá? O ideal é você revisar isso antes de começar a matéria de cálculo. Continuando, questão número 5. Primeiro passo, substituir, né? Vai ficar seno de 0 menos 0 dividido pela tangente de 0 menos 0. Seno de 0 é 0. Então fica 0 menos 0. Tangente de 0 também é 0. Resposta, 0 sobre 0, divisão indeterminada. Se a divisão indeterminada, você pode aplicar diretamente a regra de L'Hopital. Beleza. Então vai ficar limite quando x tende a 0, derivo de cima, cosseno de x menos 1. Derivo de baixo, secante ao quadrado de x menos 1. Derivado de seno, cosseno. Derivado de tangente, secante ao quadrado. Tem que saber essas regras, galera. Essa aula aqui não é sobre derivadas, tá? Isso aqui vai ficar para outro vídeo. A parte de derivadas eu tenho que fazer rápido, senão não dá tempo de fazer as 10 questões. Então agora a gente vai ter que substituir o x por 0 de novo. Aí vai ficar cosseno de 0 menos 1, secante ao quadrado de 0 menos 1. Cosseno de 0 é 1, então fica 1 menos 1. Secante é 1 sobre cosseno, então também vai dar 1. 1 menos 1, olha o que aconteceu, 0 sobre 0 de novo. O que significa isso? Tem que aplicar mais uma vez a regra de L'Hopital. Então, limite, quando x tende a 0, derivada de cosseno de x menos 1, vai ficar menos o seno de x. Derivada de secante ao quadrado, a gente tem que derivar o 2 primeiro, então fica 2 secante de x elevado a 1. Vezes a derivada de secante, que é secante vezes
tangente. Essa é a derivada secante ao quadrado. Vou até escrever de novo aqui, que dá para melhorar esse resultado. Limite quando x tende a zero. Em cima a gente tem menos x, menos seno de x. E embaixo, secante cossecante é secante ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes secante ao quadrado de x vezes a tangente de x. Pronto. Agora a gente vai tentar substituir o x por zero, né, galera? Antes de fazer qualquer coisa. Então, só revisando aqui, a gente usou o L'Hopital pela primeira vez. A gente usou o L'Hopital aqui pela primeira vez. Beleza? Aí deu 0 sobre 0 de novo. A gente usou o L'Hopital pela segunda vez. Agora, vamos ver se vai dar 0 sobre 0? Olha, a tangente de 0 é 0. Então, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Embaixo é 0. E o seno de 0 também dá 0. Ou seja, de novo deu 0 sobre 0, galera. Então, tem que aplicar o L'Hopital aí pela terceira vez. Porque deu 0 sobre 0. Só que agora a derivada vai ser mais divertida, né? Porque a gente tem um produto no denominador. Então, vai ficar limite, quando o x tende a 0, de derivada do seno de x. Derivada de seno é cosseno. Então, fica menos cosseno de x. Agora, a parte de baixo. Esse 2 que está ali, galera, é uma constante. Eu vou tirar ela, tá? Secante ao quadrado vezes tangente. Regra do produto. Deriva secante ao quadrado vezes tangente. Mais deriva tangente vezes secante ao quadrado. Derivada de secante ao quadrado. A gente já calculou aqui, ó. É exatamente isso aqui. Mas eu vou fazer de novo. Derivada de secante ao quadrado. Baixo expoente. Expoente elevado a menos 1. 2 menos 1 dá 1, né? Então, você baixa o 2, secante elevado a 1. Vezes derivada de secante, que é secante vezes tangente. Beleza, eu derivei secante ao quadrado. Agora eu tenho que multiplicar pelo segundo, que é tangente. Mas, agora eu vou derivar a tangente. Derivada de tangente é secante ao quadrado de x vezes o primeiro. O primeiro é secante ao quadrado de x. Essa aqui ficou legal, hein? Quem não gosta de derivada provavelmente não entendeu nada. Galera, tem que saber as regras de derivação. Tá? Derivada de secante, secante de tangente, derivada de tangente, secante ao quadrado. E tem que saber a regra do produto também. Eu não vou focar muito aqui em derivadas, tá? Vamos focar apenas na regra de L'Hopital. Antes de substituir os valores de x, vamos melhorar esse limite aqui, né? Muita coisa a gente pode fazer. Ó. Secante, deixa eu apagar esse termo aqui. Ó. Secante com secante, secante quadrado, tangente com tangente, tangente ao quadrado. Então, embaixo a gente tem 2, secante ao quadrado de x, tangente ao quadrado de x. Mais secante ao quadrado com secante ao quadrado é secante a quarta de x. Pronto. Tudo isso multiplicado por 2, né? Então, melhorando o resultado do limite, a resposta é essa. Agora, vamos substituir os valores, né? Substituir o x por 0. Cosseno de 0 é 1. Então, em cima, a gente tem menos 1. E embaixo, a gente tem 2 que multiplica. Secante de 0 é 1, só que a tangente de 0 é 0. Então, todo esse produto aqui vai dar 0. Tá? Por causa da tangente. Então, vai ficar 0 mais secante ao quadrado de 0 é 1. Então, vai ficar 0 mais 1. Então, a resposta é menos meio. Beleza? Essa questãozinha, ela não é tão simples, não. Ela é boa. Basicamente, a gente teve que usar L'Hopital 3 vezes. Ok? Mas a questão número 1, ela foi a mais difícil, né, até agora. Porque a gente usou L'Hopital umas 2 vezes. Só que antes, a gente teve que manipular para depois aplicar a regra de L'Hopital. Tá? Então, eu diria que essa questão 5 aqui, ela é a segunda mais difícil. Enfim, vamos para a questão 6, galera. Questão 6, x ao quadrado sobre ln de x fica infinito ao quadrado sobre o ln de infinito. Infinito ao quadrado é infinito,
L infinito é infinito. Então, podemos usar a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital é válida para 0 sobre 0 ou para infinito sobre infinito. Beleza. Então, limite quando x tende a infinito, deriva em cima 2x, deriva embaixo 1 sobre x. Melhorando esse resultado, né? Quando eu divido por 1 sobre x, é a mesma coisa de multiplicar por x. Então, na verdade, a gente tem 2x vezes x é 2x ao quadrado. Substituindo o x por infinito, vai ficar 2 vezes infinito ao quadrado. Claro que a resposta vai ser infinito. Essa aí foi bem tranquila, né? Essa lista está bem diversificada. Tem desafios, tem questões fáceis. Vamos lá, mais uma. X tendendo a zero. Vai ficar e elevado a zero menos 1 sobre 3 vezes zero, que é zero. E elevado a zero dá 1. 1 menos 1, zero. Então, é uma divisão indeterminada. Já podemos aplicar a regra de L'Hopital. Deriva em cima e deriva embaixo. Vamos lá. Limite quando x tende a zero. Derivado de cima é elevado a 5x vezes 5. Derivado de 1 dá zero. Tudo isso dividido por 3, que é a derivada de 3x. Agora, se você substituir o x por zero, vai ficar e elevado a zero vezes 5 dividido por 3, que é igual a 5 terços. Acabou. Essa aqui foi bem tranquila, né? Foi bem tranquila. Então, se o exercício, galera, já apresentar uma divisão indeterminada, não precisa manipular, é direto. Deriva em cima e deriva embaixo. Tá? Agora, se for produto determinado, diferença determinada, de potência indeterminada, diferença determinada ou produto determinado. Se cair um desses três, você não pode aplicar diretamente a regra de L'Hopital. Tem que manipular para depois usar o L'Hopital. Muito cuidado com isso. Agora, a questão número 8. Aqui tem um errinho, galera. Aqui, ó, o x está tendendo a zero, tá? Não é infinito, não. Corrija aí. X tendendo a zero. Então, se você substituir, vai ficar zero, que multiplica e elevado a 1 sobre zero. 1 sobre zero é infinito. Então, fica e elevado a infinito, que é igual a zero vezes infinito. Zero vezes infinito é produto indeterminado. Agora, a gente tem que tentar transformar esse produto indeterminado numa fração indeterminada, né? Uma divisão indeterminada. Então, limite quando o x tende a zero. Vamos manter o e elevado a 1 sobre x em cima. E agora, como eu estou multiplicando por x, olha, multiplicar por x é a mesma coisa de dividir por 1 sobre x. Então, ó, eu vou dividir por 1 sobre x. Eu simplesmente escrevi a mesma função, o mesmo limite, só que no formato diferente. Agora, se você substituir por zero, vai ficar e elevado a 1 sobre zero dividido por 1 sobre zero. 1 sobre zero é infinito, então fica e elevado a infinito sobre infinito. E elevado a infinito é infinito. Infinito sobre infinito. Agora sim a gente pode usar o L'Hopital, porque cai numa divisão indeterminada. Então, deriva em cima e deriva embaixo. Derivado de e elevado a 1 sobre x. Vai ficar e elevado a 1 sobre x vezes a derivada de 1 sobre x. E vai dar menos 1 sobre x ao quadrado. E tem que dividir o de baixo também, né? Com a derivada de 1 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado também. Por quê? Regra do expoente, galera. Esse vídeo aqui não é focado em derivadas, tá? A gente está focando na regra de L'Hopital. Então, a gente vai cortar menos 1 sobre x2 menos 1 sobre x2. Então, vai ficar limite, quando x tende a zero, de e elevado a 1 sobre x. Substituindo, vai ficar e elevado a 1 sobre zero. 1 sobre zero dá infinito. Então, fica e elevado a infinito, que é igual a infinito. Pronto. Beleza? Resposta, então, é infinito. Fizemos uma questão de produto indeterminado, transformamos para divisão indeterminada para depois aplicar a regra de L'Hopital. Ok? Mais uma questão. Nós temos aí um produto de duas cotangentes. Bom, vamos aplicar a regra de cotangente aqui, ó. Cotangente de x é cosseno de x sobre seno de x. Então, vamos reescrever isso aí. Vai ficar o limite, quando x tende a zero,
de cotangente de 2x. Aí é cosseno de 2x, seno de 2x. Cotangente de π sobre 2 menos x. Fica cosseno de π sobre 2 menos x dividido por seno de π sobre 2 menos x. Ok? Propriedade de trigonometria. Cosseno de π sobre 2 menos x é igual a seno de x. E o seno de π sobre 2 menos x é igual a cosseno de x. Então, a gente vai aplicar essas regrinhas aqui, ó. Beleza? Vai ficar, portanto, limite. Aí em cima eu tenho o seno de x. E embaixo, cosseno de x. Ok? A gente pode juntar, né, o seno com seno, cosseno com cosseno, acho que vai ficar melhor. Limite, quando o x tende a zero, de cosseno de 2x sobre cosseno de x, que multiplica seno de x sobre seno de 2x. Aí, agora vamos separar em dois limites. Tá? Vai ser o limite cosseno de 2x sobre cosseno de x vezes o limite do seno de x sobre seno de 2x. Seno de 2x. Prontinho. Agora, cosseno de zero é 1. Cosseno de zero dá 1. Então, gente, todo esse limite aqui, olha, quando você substitui por zero, vai ficar 1 sobre 1, que é igual a 1. Então, o nosso problema vai ser resolver esse limite. Esse limite, quando você substitui o x por zero, dá 0 sobre 0. Aí a gente tem que usar L'Hopital. Limite, quando o x tende a zero, deriva em cima, cosseno de x. Seno de 2x, derivado vai ficar 2 cosseno de 2x. Quando você deriva, né, usei a regra de L'Hopital, a gente chegou no novo limite. Substitui x por zero. Cosseno de zero é 1. 2 vezes cosseno de zero, que é 1. Então a resposta vai ser meio. Então essa questão aí, a gente precisava dominar bem as regras de trigonometria. Né? A gente usou basicamente 3. Né? Cotangente de x é cosseno de x sobre seno de x. E cosseno de π sobre 2 menos x, seno de π sobre 2 menos x. Então, isso aqui é pré-cálculo, galera. As regras de trigonometria, elas são essenciais para a resolução de limites, derivadas e integrais. Ok? Eu sempre passo para os meus alunos, né? Antes de começar a matéria de cálculo, a gente revisa lá todas as regras de trigonometria, produto notável, exponenciação, logaritmo. Isso é importante, tá? Não negligencia essa parte. Por último, vamos para a questão 10. Questão 10. A gente tem limite quando o x tende a π sobre 2. Então, vamos substituir, né? Vai ficar secante de π sobre 2 menos a tangente de π sobre 2. Aí, regra de trigonometria de novo. Ó. Secante de x é 1 sobre cosseno de x. E tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Então, vamos melhorar isso aí. Eu tenho 1 sobre o cosseno de π sobre 2 menos seno de π sobre 2 sobre cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 1. Na verdade, é 0. É 0. Então, vai ficar 1 sobre 0 menos seno de π sobre 2 é 1. Cosseno de π sobre 2 é 0. 1 sobre 0 é infinito.
Então, olha isso. Caiu numa diferença indeterminada. Só que para descobrir isso, você tinha que saber as regras de trigonometria, né? Agora, galera, vamos tentar usar a regra de L'Hopital. Nosso limite original é x tendendo a π sobre 2, secante de x menos tangente de x. Podemos usar a regra de L'Hopital? Não, porque a regra de L'Hopital só é válida para divisão indeterminada. Então, a gente tem que transformar isso numa divisão. Nesse caso aqui, eu vou usar a regra de trigonometria. Lá. Secante é 1 sobre cosseno. Tangente é seno sobre cosseno. Então, a gente pode juntar as duas frações. Ó. Limite quando x tende a π sobre 2, mantém o cosseno de x embaixo, fica 1 menos seno de x em cima. Se você substituir por π sobre 2, aí vai ficar seno de π sobre 2 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, deu 0 sobre 0 lá. Então, agora, nesse formato aqui, nós podemos usar a regra de L'Hopital. Deriva em cima, deriva embaixo. Então, vai ficar limite quando x tende a π sobre 2, deriva de cima. Derivado de 1 é 0, derivado de seno é cosseno. E derivado de cosseno é menos seno. Menos com menos corta, né? Vai ficar cosseno de π sobre 2 dividido pelo seno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1. 0 dividido por 1 não é indeterminado, né? 0 dividido por um número não nulo vai ser sempre 0. Então, essa é a resposta da última questão. Galera, fazer uma breve revisão aqui, tá? O que é a regra de L'Hopital? A regra de L'Hopital é uma regrinha que resolve limites usando derivadas. Só que você só pode aplicar a regra de L'Hopital quando for uma divisão indeterminada. Se aparecer produto de diferença ou potência indeterminada, produto determinado, infinito vezes zero. Diferença determinada, infinito menos infinito. Potência indeterminada, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, 1 elevado a infinito. Então, se aparecer produto de diferença ou potência determinada, você não pode aplicar L'Hopital diretamente. Você tem que manipular a expressão para transformar ela numa divisão. Como que faz isso? Aí tem que saber as regras de fração, produto notável, logaritmo, regra de potência, entendeu? O objetivo é transformar numa fração, né, transformar numa divisão indeterminada, para depois aplicar a regra de L'Hopital. Outra observação, é muito comum ter que usar a regra de L'Hopital mais de uma vez, porque quando você aplica a regra de L'Hopital, você cai num novo limite, e esse novo limite pode, né, resultar em divisão indeterminada de novo, beleza? E cuidado com a matemática básica, a gente tem que saber as propriedades de trigonometria, né, as propriedades do pré-cálculo, isso é muito importante. A gente fez, olha, questões aqui envolvendo produto indeterminado, aí a gente transformou, era uma potência indeterminada, aí nós transformamos um produto determinado, depois transformou numa divisão indeterminada e usamos o L'Hopital 2 vezes para chegar na resposta. Essa questão foi bem legal. A gente usou propriedades, né, de potência, de logaritmo, enfim. Teve essa questão aqui, olha, que a gente nem pôde usar a regra de L'Hopital. Ela foi mais simples, né? Porque quando você substitui o x por infinito, deu um número sobre infinito. E o número sobre infinito não é indeterminado. O número sobre infinito é 0. Então, anota aí, ó. O primeiro passo é substituir o x pelo valor do limite para confirmar se você pode usar a regra de L'Hopital ou não. Você só pode usar a regra de L'Hopital se for 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Questão 3 caiu no 0 sobre 0. Questão 4 também, foi bem direta. Essa questão foi legal porque a gente caiu numa divisão indeterminada, essa questão 5 aqui, aí usou L'Hopital.
divisão indeterminada de novo, usou L'Hopital, outra divisão indeterminada. Então, a gente teve que usar L'Hopital 3 vezes para chegar na resposta menos meio. E aqui, a gente teve que dominar muito bem as regras de derivação. A gente teve que relembrar a derivada de seno, de cosseno, de derivado de secante, de tangente, ok? Como o L'Hopital usa derivadas para resolver limite, claro que você tem que revisar as regras de derivação, né? Nessa questão aqui, caiu numa divisão indeterminada, então é direto. Na questão 7, caiu numa divisão indeterminada também, foi bem fácil. Nessa questão aqui, ela é um pouco diferente, olha, caiu no produto indeterminado, aí a gente transformou numa divisão indeterminada para depois usar o L'Hopital e resolver o exercício, ok? É muito comum isso, tá? Se for produto, diferença ou potência determinada, não usa L'Hopital, manipula primeiro. Muito aluno erra isso, tá? Questão 9. A questão 9 a gente teve que usar muito das propriedades de trigonometria. Se você não conhece essas 3 propriedades de trigonometria aqui, ó, não tem como fazer exercício. Ou às vezes até tem uma outra alternativa, né? Mas ficaria muito grande. Então, gente, tem que dominar as propriedades do pré-cálculo, tá? É extremamente importante. Nesse caso aqui, depois de aplicar as regras de trigonometria, a gente chega numa divisão indeterminada e o resultado é meio. E, por último, a gente caiu numa diferença indeterminada. Só que, para descobrir isso, também tivemos que aplicar as regras de propriedades, nas propriedades de trigonometria. Isso é extremamente importante, tá? Não só de trigonometria. Tem que saber as propriedades de potenciação, propriedade de logaritmo, produtos notáveis, né? Toda essa matéria do pré-cálculo, ela é extremamente importante em limites e derivados. Fechou então, galera? Se alguém tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários. E se vocês quiserem mais conteúdos como este, né? Me avisa que eu tento separar mais uma listinha aqui com 10 limites e a gente resolve. Beleza? Muito obrigado por assistir e até a próxima.